A biologia da conservação surge na década de 80 como uma ciência que buscava dar uma resposta à rápida mudança ambiental global que colocava em risco de extinção uma grande porção da diversidade biológica mundial. Na tentativa de antecipar, prevenir, minimizar e reparar danos ecológicos, especialistas de diferentes áreas do conhecimento se uniram em torno de uma ciência na tentativa de conservar a natureza. Um dos pioneiros dessa ciência no Brasil é o nosso convidado de hoje, o biólogo Cláudio Pádua. Nesta terça-feira, o programa Diálogo sobre Ciência e Natureza recebe Cláudio Pádua. Administrador de empresa e biólogo, Cláudio possui mestrado e doutorado pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. É professor, aposentado e autor de livros e trabalhos científicos de divulgação nacional e internacional. Cláudio vem atuando há décadas juntamente com sua esposa, a também ambientalista Suzana Pádua, no Programa de Conservação do Mico-Leão Preto, criado e implementado pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas IPE e na Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade. Dr. Cláudio, muito obrigado pela gentileza em conversar conosco hoje. Um grande prazer, é um tema que eu adoro, por cima. Cláudio, queria começar resgatando a sua própria história. Eu sei que você se envolve com a conservação da natureza depois de já ter uma profissão e já ter uma história profissional. Em que momento você resolve romper com o mundo dos negócios e se dedicar à conservação da natureza? É uma história interessante essa, pedaço. Eu sou carioca, então morava no Rio de Janeiro e era um executivo de uma indústria. A última coisa que eu fiz como executivo, sou formado em administração de empresas, e a última coisa que eu fiz como executivo foi ser executivo de uma indústria farmacêutica do ramo veterinário no Rio de Janeiro. E como executivo mesmo, administrador, e não tinha nada de biólogo, nem nada disso. E aí, mas eu passei uma temporada, eu estava com 30 anos de idade, e estava me sentindo assim, insatisfeito. Eu estava achando que a minha vida não estava indo no rumo que eu gostaria que ela estivesse indo. Passei uma infância muito ligada ao mundo rural, à natureza. O meu avô era político, mas tinha uma fazenda em Pará de Minas, em Minas Gerais, onde eu frequentava todas as minhas férias, e aquilo me ligou à natureza. E aí, com 30 anos, eu falei assim, agora eu preciso fazer alguma coisa porque não está indo bem. Sou uma pessoa relativamente bem-sucedida, ganhava bastante bem com o padrão brasileiro, mas estava infeliz porque não estava fazendo aquilo que eu gostava. E estava chegando à conclusão de que se eu não fizesse uma mudança na minha vida, eu ia, naquele momento, eu ia ficar onde eu estava para sempre. E aí até que a coisa foi caminhando dentro de mim e cheguei à conclusão que eu tinha que mudar. E uma sexta-feira eu saí do escritório, era um prédio no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, um prédio de 4 andares com uma escadaria assim, na saída, um portão grande. E na hora que eu desci a escadaria, eu falei assim, eu não volto aqui nunca mais. E tomei uma decisão ali naquele momento. E fui para casa e contei para minha mulher, olha, eu tomei uma decisão hoje que já vinha, você sabe que ela já vinha sendo nutrida, eu não vou voltar mais a trabalhar em administração, eu vou me dedicar à natureza do Brasil. E ela falou, você ficou maluco e tal, não pode ser assim. Foi um momento bem complicado, eu confesso, mas eu estava de decisão tomada ali e não voltei mais a trabalhar em administração. E fiquei procurando o que eu ia fazer. E foi difícil, fiquei um ano inteiro em busca de como é que eu ia usar as ferramentas que eu tinha, o conhecimento que eu tinha para trabalhar com a natureza. Então essa é a decisão. Eu não sei se você quer que eu continue a discorrer. Não, aí você resolve fazer biologia, né? Então, eu queria saber como você
entra no curso de biologia e principalmente como se envolve com o estudo dos primatas no Brasil. Ótimo. O que aconteceu? Eu não estava pensando em biologia nenhuma, mas estava tentando trabalhar. E aí fiquei esse ano todo tentando trabalhar com natureza e tudo sem conseguir, depois de ter feito a decisão de mudança. E eu tenho uma prima, na verdade ela é casada com meu primo. Ela chama-se Maria Tereza Jorge Pádua. Ela foi casada com meu primo, Luiz Fernando Pádua, que é de Lavras até. E a Maria Tereza era, nessa época, diretora de parques nacionais, do antigo IBDF. E eu, numa última tentativa, depois de um ano de luta, eu falei assim, eu vou procurar a Maria Tereza. Comprei uma passagem aérea, fui a Brasília e fui bater no escritório da Maria Tereza e falei com ela, Maria Tereza, eu estou querendo trabalhar com áreas protegidas, com natureza, com alguma coisa desse estilo, mas eu sou formado em administração. E ela disse, Cláudio, vai ser muito difícil, porque ninguém vai reconhecer a sua capacidade, tudo, todo mundo sabe que você é um executivo e tudo. Então, eu falei assim, mas Tereza, o que eu faço? E a Tereza foi importante em vários momentos da minha vida, como você vai ver, mas ela aí diz assim, por que você não vai estudar biologia? Eu falei, você acha que se eu estudar biologia resolve essa situação? Ela falou assim, não, mas não sei se resolve, mas pelo menos dá uma indicação a todo mundo de que você está fazendo uma mudança para valer. E aí a gente tem que acreditar em você. Eu falei, tá muito bem, assim seja. Quando peguei o avião de volta para o Rio de Janeiro, primeira universidade que eu achei que tinha curso noturno foi a Universidade Gama Filho. E me inscrevi, fiz vestibular, passei e entrei para o curso de biologia aos 30 anos de idade. E comecei a estudar biologia durante a noite e voltei a trabalhar um pouco em consultorias, em administração para sobreviver, porque a vida estava dificílima. Nesse momento, eu tenho um grande amigo que é uma pessoa de muitas posses no Rio de Janeiro e que tem uma casa muito grande em Laranjeiras. E ele hoje é padrinho da minha filha até. E ele tinha um jardim zoológico na casa dele, nessa época. E tinha um jardim botânico, um jardim zoológico, tinha uma pessoa, um naturalista amador com posses que permitiam a ele fazer essas coisas todas. E eu comecei a frequentar a casa dele, e todo sábado à tarde, algumas pessoas, alguns naturalistas do Rio, frequentavam a casa dele. Gente do Museu Nacional, de vários lugares. Entre eles estava o grande primatologista brasileiro, e o único naquela época, praticamente o único, tinham 2 ou 3 só, que era o Adelmar Coimbra Filho, o professor Adelmar Coimbra Filho. E o professor Coimbra frequentava e a casa dele todo sábado. O Coimbra tinha mania de galos de briga, não para ver brigando, mas pela criação de um grupo de animais e tal. E deixava na casa do Arnaldo, ia lá olhar os galos de briga dele, que eram galos de briga indianos, Azil Rajamur, umas variedades bem raras e tal. E eu comecei a conversar com ele, nós fomos nos entendendo, e o Coimbra e o Coimbra era o criador do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. O Brasil tinha 2 centros de primatologia, um em Belém, ainda tem, na verdade, um em Belém, que era muito mais dedicado à área biomédica, e outro no Rio de Janeiro, dedicado à área de conservação. E o Coimbra foi o redescobridor do mico-leão preto, que estava dado como extinto. O Coimbra foi a pessoa que escreveu os primeiros trabalhos importantíssimos de história natural do mico-leão dourado e do mico-leão de cara dourada. Então, ele tem um papel importante na primatologia brasileira, mas muito nos mico-leões também. E aí o Coimbra um dia me disse, por que você não vem trabalhar comigo? Eu estava no 3º ano de biologia. Eu falei assim, eu quero muito, mas como é que eu faço? Ele falou assim, vamos ver. Porque o Centro de Primatologia do Rio é do governo do Estado do Rio, é um órgão da antiga Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente. E o Coimbra disse assim, você usa o seu prestígio político de alguma forma, eu uso o meu, e nós vamos dar um jeito nisso. E um dia deu certo. Eu usei o meu, ele usou o dele, e aí, quando eu estava passando para o 4º ano de Biologia, eu entrei, e como eu não era formado em Biologia, eu entrei como auxiliar de laboratório para trabalhar no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. Ganhava provavelmente um centésimo do que eu ganhava antes, mas estava extremamente feliz porque entrei na carreira.
entrei no mundo da biologia. Finalmente botei meu pé no primeiro passo para salvar a natureza. E aí começa a se envolver com os primatas, sobretudo com os mico-leões, né? O meu ideia original não era me envolver com os primatas, não. Foi a influência do Coimbra que me fez me envolver com os primatas. Mas não só do Coimbra. O Coimbra tinha muitos primatas, com o Centro de Primatologia, imagina, a gente começou a trabalhar com os primatas. Mas aconteceu que aí, isso foi no começo dos anos 80, mais ou menos em 82, por aí, 83, a Maria Tereza Jorge Pádua, a mesma Maria Tereza que eu relatei, que era chefe de parques nacionais, brigou com o governo federal. Brigou no governo federal por causa de um parque nacional, ia passar uma estrada no parque, ela foi contra e acabou saindo do governo. E, nesse momento, o professor José Goldenberg, o famoso professor José Goldenberg, que foi reitor da USP, tinha assumido a presidência da CESP, das Centrais Elétricas de São Paulo, depois Companhia Energética de São Paulo, e convidou a Tereza para trabalhar como chefe do Departamento de Meio Ambiente da CESP. E a Tereza foi trabalhar como chefe do Departamento de Meio Ambiente. Quando ela chegou lá, ela verificou, ela estava examinando o que a CESP estava fazendo, e verificou que a CESP estava construindo 3 barragens no Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado de São Paulo. A pontinha do estado de São Paulo, que está fronteira com o Paraná e com o Mato Grosso do Sul. E ela sabia, porque ela conhecia o Coimbra muito bem, sabia da história dos mico-leões, porque ela ajudou a criar a Reserva Biológica de Poço das Antas, como chefe de parque do Brasil. Então ela ajudou bastante, conhecia bem o Coimbra. E aí ela foi olhar a situação e viu que uma das barragens ia inundar um parque estadual chamado Parque Estadual do Morro do Diabo. E ela sabia que no Parque Estadual do Morro do Diabo era o local que o Coimbra Filho tinha redescoberto o mico-leão preto e que estava dado como extinto por 60 anos, não sei. E ela foi olhar a documentação da CESP sobre o tema e viu que nos relatórios, naquela época não tinha EIA nem RIMA, tinha uns relatórios síntese sobre a barragem, aí falava de biologia, mas falava de geologia principalmente, e ela verificou e falou assim, meu Deus do céu, tem lugar onde é o último reduto do mico-leão preto, que nós vamos inundar 10% do parque com a barragem. E botou a mão na cabeça porque viu que a CESP não estava sabendo de nada, não tinha nem noção, o relatório não constava o nome do mico-leão preto. E ela ficou apavorada e falou assim, isso vai ser um escândalo internacional. O mico-leão preto, nesse momento, estava na lista da OICN das 10 espécies mais ameaçadas do mundo. E ela ligou para o Coimbra. Ligou para o Coimbra e disse, Coimbra, eu preciso que você me ajude com essa situação. Eu preciso muito da sua ajuda. Você é a pessoa que pode me ajudar. Ele falou, pois não, eu vou te ajudar. E ligou também para o professor Célio Vale, da UFMG. O professor Célio Vale, nessa época, estava trabalhando muito com muriqui e estava desenvolvendo um trabalho de rever a situação do muriqui no Brasil. E aí ela chamou o professor Célio Vale também. E aí, no final, nos últimos dias do ano de 1983, eu passei o Réveillon de 1983 para 84, no Morro do Diabo, com o Coimbra, com o Célio Vale e com o Carlos Alberto Machado Pinto, que era um assistente do Célio Vale. O Coimbra, num dia, me chamou e disse assim, a Maria Tereza está com essa encrenca, eu vou para lá, você vem comigo. Eu falei, tá bom. E lá fui eu com ele. E aí pus meu pé uni meu coração ao do mico-leão preto, e desse momento nunca mais saí da história, porque entrei aí e nunca mais saí. Não só por isso, porque o Coimbra também, ao final de nossa estada lá, nós fomos com uma mordomia danada da CESP e tudo, mas ao final da estada o Coimbra reuniu todo mundo, os funcionários do parque, os funcionários da CESP, os pesquisadores, todo mundo, e passou uma descompostura em todo mundo, disse que aquilo era um absurdo, que estava horrível. O Coimbra não tinha papas na língua. Felizmente já apareceu, mas ele não tinha erro. Ele ia falar sempre o que ele achava e falava forte. E falou fortíssimo, e aí pediu licença e disse, eu vou embora daqui porque eu não quero fazer parte dessa história, e o Cláudio fica aí.
E eu passei um bom tempo, o primeiro momento todo, pedindo desculpas em nome do Coimbra pela agressividade da fala dele, mas era uma fala em que ele mostrou a realidade para todo mundo. Talvez nem todos que estejam nos assistindo conheçam a história dos mico-leões, né? E é importante nós dizermos que existem 4 espécies de mico-leões no Brasil. Um deles é o que está na foto, o mico-leão da cara preta, que ocorre lá no Paraná. Tem o mico-leão preto, que você dedica a sua vida. Tem o mico-leão da cara dourada, lá no sul da Bahia. E tem o que talvez seja o mais conhecido, o mais famoso, que é o mico-leão dourado no Rio de Janeiro. Eu brinco que é mais o primo rico da família. É verdade. Nós vamos aprofundar no programa do mico-leão preto, claro, mas eu queria antes falar do projeto de conservação do mico-leão dourado, lá na década de 70, 80. Esse foi o primeiro grande programa de conservação de uma espécie no Brasil, professor? Eu acho que foi, sim. Aconteceu o seguinte, é interessante, porque aí é um pouco da história do Coimbra mesmo. O Coimbra estava... vale a pena gastar alguns minutos contando essa história, porque o Coimbra tinha se formado em Viçosa, acho que ele era engenheiro florestal, e veio para o Rio de Janeiro, ou técnico florestal, eu não lembro bem o que ele era, e veio para o Rio de Janeiro e foi empregado, arranjou um emprego na Prefeitura do Rio de Janeiro para ser diretor do Parque da Cidade. O Parque da Cidade é um parque na Gávea, no Rio, no bairro Nobre do Rio, que foi da família Guende. A família Guende é uma família muito rica, que foi muito importante nos anos 50, na metade do século passado. Os donos do Copacabana Palace Hotel, os donos da Doca de Santos. Então, é uma família riquíssima e muito importante, de muito bom gosto. Os donos da Granja Comari, eles eram donos da Granja Comari, da Seleção Brasileira Treina e tal. E o Coimbra foi ser chefe do... e a família Guende, num certo momento, ficou com medo do comunismo e vendeu quase todas as suas propriedades para o Estado. Ou, naquele momento, o Estado no seu sentido amplo, a Prefeitura do Rio, etc. E vendeu a Ilha de Brocoió, vendeu uma opção de coisas que ela tinha. Vendeu a Granja Comari e vendeu o Parque da Cidade. E o Parque da Cidade era um verdadeiro museu. Um museu mesmo, com obras de arte, com tudo, espetacular, lindo. E um jardim fora de série. E o Coimbra cuidava daquilo com um carinho enorme. E não deixava nada errado. E um dia o prefeito do Rio mandou 2 pessoas lá para pedir ao Coimbra, o assessor dele ligou para o Coimbra e pediu ao Coimbra que desse mudinhas de árvore para essas 2 pessoas. E chegou um carro grande, bonito, 2 senhoras, escolheram algumas mudinhas do horto lá do Coimbra e falaram para o Coimbra assim, mas junto com as mudinhas nós queremos que elas venham naqueles vasos que estão ali. E eram uns vasos de porcelana chinesa, dinastia, qualquer coisa, Ming, que valiam uma fortuna. E o Coimbra falou assim, mas não tem, minha senhora, a senhora vai me desculpar, não tem a menor chance da senhora levar esse vaso daqui. As mudas são todas suas, pode levar à vontade. Agora, os vasos não saem daqui. Esse é um próprio do Estado, reconhecido, e eu não posso deixar. Elas falaram, ameaçaram ele, tá? Disseram, você vai ver o que vai acontecer. E ele foi, e no dia seguinte, o Diário Oficial publicou a exoneração dele da chefia do Parque da Cidade. E o Coimbra, que era uma figura, como eu mencionei, de sangue quente, um cearense, bravo, foi para casa, botou a pistola 9mm que ele tinha na cintura e foi matar o secretário de Agricultura. Partiu, pegou um carro para a Secretaria de Agricultura para matar o cara. Porque o cara não teve a coragem de proteger ele numa situação como essa. E entrou armado na Secretaria. E foi, imagina, a confusão que foi, né? Felizmente o secretário não estava lá, virou aquela confusão, chegou a polícia, o Coimbra foi preso, mas foi solto logo em seguida, porque ninguém queria explorar a razão da prisão dele. E ele foi posto de castigo no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. E o Jardim Zoológico era comandado pelo Dr. Melo Barreto, um famoso zoólogo e tal. E o Dr. Melo Barreto falou para o Coimbra assim, ô Coimbra, vamos fazer uma coisa, você vai ficar trabalhando aqui comigo, mas, por favor, não me crie problema, vou te dar uma sala, uma mesa, vai ficar tudo bacana, você fica à vontade, faz o que você quiser, mas não me crie problema. O Coimbra falou, tá bem. Mas ele era uma mente... na minha tese de mestrado, eu tenho uma dedicatória a ele, que eu digo que ele me ensinou a ter olhos para ver numa vida de trabalho sem cessar.
Ele me falava muito em ter olhos para ver, porque o pesquisador precisa ter olhos para ver, porque a coisa pode estar na sua frente e você não está vendo. E esse ter olhos para ver está ligado à quantidade de conhecimentos que você tem também, que é para saber se aquela coisa ali é uma coisa importante. E o Coimbra começou a andar pelo jardim zoológico porque não tinha mais o que fazer, estava de castigo ali naquela sala. E no andar ele viu um bichinho dourado muito bonito, que eram os mico-leões dourados, e se apaixonou completamente por ele. E aí começou a estudar em cativeiro e tudo, começou a ver de onde eles eram, começou a ver que existiam outros mico-leões, começou a ver que não tinha mais mico-leão preto, começa a se desenvolver a história. Ao mesmo tempo, já tinha muito mico-leão dourado em zoológicos internacionais. E se envolveram nesse processo, por um acaso, no mesmo momento, alguns primatólogos internacionais. Um por influência do próprio Coimbra, que é o pesquisador chamado Russell Mittermeier, que foi presidente da Conservação Internacional, que é o famoso primatólogo neotropical, uma pessoa que já viu todos os gêneros de primata do mundo, pessoa fantástica, um grande amigo. E também uma senhora chamada Deborah Kleiman. A Deborah era uma estudiosa de primatas também, principalmente de comportamento de primata. E o marido da Deborah era um grande pesquisador, depois foi meu professor, chamado John Eisenberg. E o John Eisenberg era um dos maiores conhecedores de mamíferos neotropicais. Tem um livro, Mamíferos Neotropicais, em 3 volumes dele, e do Kent Redford, que foi meu orientador de doutorado, que é uma bíblia. E aí, esse grupo começou a perceber a importância do mico-leão dourado e do nível de ameaça que ele estava, começaram a criar em cativeiro de uma maneira organizada, começaram a envolver o centro de pesquisa do Zoológico Nacional de Washington, onde o Eisenberg era o diretor, no processo, e aí foi se formando uma história, levaram o Coimbra aos Estados Unidos por causa disso, foi se formando uma história até que eles tinham muitos animais em cativeiro, já tinham muitos animais em cativeiro, e resolveram que estava num bom momento para fazer uma reintrodução de mico-leão dourado, que foi pioneiríssima, né? Super pioneira. E aí eles a Deborah mandou ao Brasil, a Deborah ficou responsável por isso, e mandou ao Brasil um pesquisador que já tinha morado no Brasil, na Serra da Canastra, e estudado o lobo-guará, chamado James Dietz. Veio a mulher dele, Luann Dietz. Os dois vieram para morar em Poço das Antas e reintroduzir mico-leão dourado. E assim começa a história fantástica o momento-chave da história fantástica do mico-leão dourado, que é a reintrodução dele na Reserva Biológica de Poço das Antas. A história é muito mais ampla, porque tem toda a história da aquisição da reserva, envolve o Coimbra e Maria Tereza, e tem toda a história depois disso, fascinante. Eu tive muito envolvido com ela, de criação do mico-leão dourado, do uso de novas metodologias, de novas técnicas em criação. É todo um universo de avanço na biologia da conservação por conta do mico-leão dourado, em que envolveu alguns pesquisadores extraordinários, como John Ballou, que eu adoro, e outros, Benjamin Beck e muitos outros. Então, o mico-leão dourado acabou sendo um símbolo assim, de um sucesso. Eu não segui o mesmo caminho do mico-leão dourado com o mico-leão preto. Eu resolvi seguir um caminho diferente, e depois eu posso falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, é fascinante tudo o que aconteceu com o mico-leão dourado, e que foi realmente um marco na moderna conservação de primatas no mundo. E voltando um pouco para a sua história mesmo, você citou o Mittermeier, ele foi importante para a sua ida para a Flórida, fazer mestrado e depois doutorado em 1985, onde você começa a ter contato com grandes nomes de uma ciência que estava nascendo, que é a biologia da conservação, não é isso? Isso, perfeitamente. O Mittermeier ficou muito amigo do Coimbra e frequentava o centro de primatologia. E eu um dia disse a ele, 2 pessoas me influenciaram bastante nessa ida para os Estados Unidos. Uma foi o próprio Mittermeier, a outra foi um pesquisador do Museu Nacional chamado Zé Cândido de Melo Carvalho, do qual eu acabei de encontrar uma foto minha com ele recentemente. Zé Cândido foi uma pessoa importante e tal, no Museu Nacional, muito conhecimento e também bom de relacionamento político, etc.
O Mittermeier, eles dois me aconselharam onde eu devia ir nos Estados Unidos. Mas o Mittermeier, eu fui para ele e falei assim, eu estou querendo muito ir fazer mestrado nos Estados Unidos, mas eu não posso contar para o Coimbra, porque o Coimbra vai ficar bravo comigo. Então você tem que me ajudar a viabilizar essa história. Ele falou, não, eu vou te ajudar, e tem mais, Cláudio. Eu vou te dizer exatamente para onde você deve ir. Eu sei para onde você deve ir. Eu falei, mas para onde eu devo ir? Ele falou assim, você vai para Gainesville, na Flórida. E, interessantemente, eu tinha feito a mesma pergunta para o Zé Cândido Melo Carvalho, em outra ocasião, nessa mesma época, e o Zé Cândido disse assim, tem quatro escolas que você pode ir nos Estados Unidos para o que você quer fazer. E ele falou Texas A&M, ele falou Gainesville, na Flórida, ele falou na Universidade da Califórnia, em Berkeley, eu não me lembro qual era a quarta. Mas ele me falou assim, me pôs ênfase em Gainesville também. Então, o Russ falou assim, eu vou te dar recurso, Cláudio, vou te dar uma bolsa para você ir para um congresso de zoologia em Arequipa, no Peru, Congresso Sul-Americano de Zoologia, e você vai encontrar lá o professor John Robinson, que vem para angariar alunos para um curso de mestrado e doutorado novo que ele está criando na Flórida. E aí eu preciso dar uma parada para contar uma outra historinha que está ligada a isso. Eu acabei de falar da Débora e do marido dela, John Eisenberg, que é autor de um dos capítulos do livro Conservation Biology, o primeiro livro sobre o tema, que foi editado pelo Michael Suller. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas o importante é saber que o John Eisenberg, a Universidade da Flórida, nessa época, no ano de 83, por aí, ganhou de uma milionária americana da Flórida, chamada Catherine Ordway, ganhou, coisa de universidade americana, né? Ganhou uma bolsa de endowment, quer dizer, ou seja, dinheiro suficiente para contratar um professor emérito, para pagar o salário dele, pagar todo o laboratório dele. Não é dinheiro da universidade, é dinheiro posto num fundo aplicado para o recurso oriundo desse fundo, da rentabilidade do dinheiro, pagar todo esse processo e alguns alunos pós-doc para ele, assistentes dele, etc. E, além disso, ela deu uma reserva, que hoje chama-se Catherine Ordway, uma reserva bastante grande na Flórida, que ela mantinha, uma reserva privada, e que ficou também sob o comando da Universidade da Flórida. A Universidade da Flórida abriu um concurso nacional para escolher esse professor, um professor emérito e tal. E quem ganhou, por incrível que pareça, não foi o Eisenberg. Quem ganhou foi um outro John também, que chama-se John Terborg, que é um primatólogo super famoso. John Terborg é um super primatólogo que tem um clássico da primatologia chamado Five New World Primates, 5 primatas do Novo Mundo. Ele trabalhou a vida inteira no Parque Nacional de Manu, no Peru, e trabalhou um trabalho espetacular. Manu tem 16 espécies de primatas no mesmo parque. Agora você imagina. Ele estudou quase todos eles, e é o lugar que mais diversidade de primatas tem nesse pedaço ali da Amazônia peruana, brasileira. E aí ele fez um estudo comparativo de 5 espécies que conviviam no mesmo local. É lindo, espetacular. Terborg veio para aqui, ganhou o concurso, e aí quando chegou na hora de discutir o salário, ele pediu muito mais. Eu hoje acho que é uma coisa que nos Estados Unidos acontece muito também, porque nos Estados Unidos nem todos os professores ganham igual. Se você for mais produtivo ou captar recursos e fizer tudo isso, você pode pedir um aumento salarial diferenciado. E o Terborg, eu acho que estava querendo um aumento na escola dele original, e aí ele usou o fato de ir para a Flórida para pedir aumento. Eles dobraram o salário dele lá na escola, e ele aí resolveu não vir para a Flórida. Ficou onde ele era o original dele. E aí quem ganhou o segundo lugar foi o John Eisenberg. Felizmente, isso aconteceu, porque aí John Eisenberg, que já era uma pessoa um pouco mais velha, estava também preparando para sua aposentadoria. Quer dizer, quando nos Estados Unidos você vai para a Flórida, já é um caminho, em geral, é caminho para a aposentadoria. E levou com ele três pós-docs que vinham lá, porque ele era o diretor do Centro de Pesquisa do Zoológico Nacional de Washington. E tinha 3 pós-doc com eles lá. E trouxe os 3 com ele. Tinham mais,
mas os outros não quiseram vir. Inclusive a mulher dele, a Deborah Kleiman, não quis vir. Eles se divorciaram nesse momento, porque ela não quis sair do zoológico. Ela ficou. O outro que não quis vir é um grande primatólogo que eu trouxe para o Brasil inúmeras vezes, porque ele foi a pessoa que, junto conosco, deu os primeiros cursos de biologia e conservação no Brasil. Ele é do Sri Lanka, chama-se Rudy Rudram. Rudy Rudram. O nome dele é muito mais complicado, é Rudy, mas a gente chama de Rudy Rudram. Rudy. E esses dois ficaram lá, não quiseram vir. Mas vieram com Eisenberg, veio o John Robinson, que hoje é o diretor da Wildlife Conservation Society, da New York Zoological Society, há muitos anos, candidato a presidente da UICN. O meu orientador de doutorado, que chama-se Kent Redford, que é uma figura extraordinária, com inúmeros trabalhos publicados, acabou de fazer um livro sobre Synthetic Biology, que é fascinante. E, na época, a maior autoridade em felinos, grandes felinos do mundo, principalmente de tigres, chama-se Mel Sundquist, um especialista em tigres formidável. Esses três caras vieram para a Flórida, junto com o John, e aí o John estava com tudo feito, e eles não, eles eram postdoc lá na Flórida. E eles começaram, e o John foi convidado pelo Michael Soulet, que tem um nome francês, mas é americano, para escrever um capítulo no livro de Biologia da Conservação, para participar de um evento, foi o primeiro evento de Biologia da Conservação, onde o Soulet chamou a atenção dos pesquisadores, principalmente da área de ecologia, de que a natureza estava se acabando e eles não estavam fazendo nada para conservar. Estavam só pesquisando. E que eles precisavam ir além do que eles estavam fazendo. Eles precisavam continuar pesquisando, mas precisavam fazer ação também. E esse encontro, que foi num zoológico americano, gerou um livro chamado Conservation Biology mesmo, que depois gerou depois ele fez um outro encontro, anos depois, fez um segundo livro, com o mesmo título, mas com subtítulos diferentes. Então, estava nascendo Biologia da Conservação, e tinha um dos pesquisadores envolvidos no nascedor na Flórida, e 3 jovens pós-doc procurando o que fazer. E esses 3 caras vislumbraram essa história. Vislumbraram 2 coisas. Uma, que foram importantíssimas. Uma, que Biologia da Conservação ia ser importante e que eles tinham que se envolver com isso. E eu vou contar os detalhes. A segunda é que tinha muita gente boa no mundo que estava precisando de ser preparada, aprimorada. Então, eles fizeram uma coisa fascinante. Porque o que acontecia? Para um estudante como eu, brasileiro, para você entrar numa universidade americana, tem 2 grandes exames para um estrangeiro. Tem um exame chamado TOEFL, que é um exame de inglês para estrangeiros, Test of English as a Foreign Language, então é TOEFL, e tem um exame que é uma espécie de um exame de vestibular, que são 3 coisas: inglês, uma coisa meio psicotécnico assim, e matemática. Naquela época, o psicotécnico eu falo que é psicotécnico, é aquele negócio assim, você vê um quadrado, segundo quadrado, terceiro quadrado, como é que o quarto vai ser? Né? Aquele tipo de coisa. E a gente não passava nesse exame, era muito difícil passar nesse exame. Então, nos Estados Unidos não é assim, tem uma nota de corte. Cada departamento diz quanto é que ele quer. Então, para você entrar em Harvard, você tem que ter quase 100% das respostas certas nesses 2 exames. Mas para você entrar numa universidade menos exigente, 70% passa. E, dependendo da universidade, vai baixando o nível. É assim que funciona lá. Então, o que o John e o Kent bolaram? Vamos fazer o seguinte, vamos escolher um departamento aqui na Flórida, ou mais de um departamento, que tem um nível um pouco mais baixo. E vamos tentar atrair alunos internacionais para entrar por esse departamento. Então, eles eram professores no departamento de Wildlife, chamava-se Wildlife and Range Science, vida silvestre. Mas nós todos fomos alunos no Centro de Estudos Latino-Americanos da universidade. Mestrado. Mestrado, todos nós que entramos, que viemos do Brasil, e de quase todos os lugares do mundo, porque foi uma enxurrada de gente,
quando eles abriram a porta, passaram pelo centro, ou pelo Centro de Estudos Latino-Americanos, ou pelo Centro de Estudos Asiáticos, ou pelo Centro de Estudos Africanos. Eles podiam ter alunos nesses 3 centros. E assim, fomos nós todos. O primeiro que foi do Brasil foi o Gustavo Fonseca, que hoje é diretor do Global Environmental Facility nos Estados Unidos, professor. Aliás, eu acho que não é mais professor, acho que ele se aposentou da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele criou o curso de biologia, não é bem biologia da conservação, mas é algo semelhante lá na UFMG. E depois vim eu, veio o Carlos Pérez, veio um monte de churrada de gente. E fomos todos fazer. E o Mittermeier me apresentou ao John Robinson. Na verdade, eu não fiquei conhecendo o John. John mandou um assessor dele para o Peru, mas eu conversei, acertei com ele e me preparei e fui buscar bolsa no CNPq, que o Célio Vale acabou me ajudando muito, e com a bolsa no CNPq parti para a Flórida, sem saber da existência de biologia da conservação, sem saber de nada disso. Eu não sabia que nada disso existia. Eu fui lá para fazer um mestrado no Centro de Estudos Latino-Americanos, mas pensando em ecologia. E a gente tem que dar um pouco de sorte nessa vida. Eu caí no momento certo, no lugar certo, e foi uma grande felicidade. E aí, ao longo do mestrado e doutorado, entre idas e vindas ao Brasil, já em 1992, se não me engano, você resolve criar o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, não é isso? O que te inspirou a criar o IP? É uma história interessante, porque entre idas e vindas, porque meu mestrado foi com o Mico Leão Preto, meu doutorado foi com o Mico Leão Preto. Durante os anos 80, eu trabalhei com o Mico Leão Preto incessantemente, porque o meu mestrado foi com genética e demografia de Mico Leão Preto na natureza. E eu trabalhei em 2 reservas, no Parque Estadual do Morro do Diabo e na Estação Ecológica de Caetetuba. Ficava todo verão americano, que não tem aula, eu vinha e fazia pesquisa de campo. E depois eu segui direto para o doutorado lá na Flórida mesmo. Mudei de orientador. Meu orientador de mestrado foi o John Robinson, meu orientador de doutorado foi o Kent Redford, e vim morar no Morro do Diabo. E fazer pesquisa para o meu doutorado. Minha expectativa era de ficar 1 ano no Morro do Diabo, fiquei 3 anos no Morro do Diabo, porque eu estava adorando aquele negócio todo, estava adorando a vida no parque. É complicado isso, mas depois, uma outra hora eu vou contar, porque senão vai demorar muito, mas o importante é que eu me envolvi com isso. E aí, quando eu voltei para os Estados Unidos para terminar o meu doutorado, depois do trabalho de campo, e aí eu estava nos últimos tempos do meu doutorado, com a tese já meio escrita, e o John Robinson me chamou um dia e me disse assim: ô Cláudio, isso em 92, no ano de 92, no comecinho do ano de 92, ele falou assim: você estava pronto para terminar o doutorado, estava lá terminando, com a família, com tudo. Havia um primatólogo famoso também chamado Márcio Aires, e o John já não estava mais na Flórida. O John tinha ido para Nova York para ser diretor da Wildlife Conservation Society, onde o Márcio tinha uma conexão. E o John me ligou e disse assim: ô Cláudio, o Márcio está com um problema de descolamento de retina sério, ele vai ter que ser operado nos Estados Unidos, e ele não vai... E ele era diretor do IBAMA. O IBAMA foi sequência ao IBDF. E o Eduardo Martins era o presidente do IBAMA, e o Márcio convidou o Márcio, que era um primatólogo também, o Eduardo, convidou o Márcio, que foi o orientador dele, para ser diretor, diretoria de ecossistemas do IBAMA. Ele falou assim: o Márcio não... E o John me falando assim: o Márcio não vai poder mais, eu estou aconselhando você o nome para o Eduardo Martins. Eu falei: mas John, eu estou no finalzinho do meu doutorado, eu estou terminando meu doutorado. Ele falou assim: Cláudio, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou te dar um conselho, eu não gostaria não, mas eu vou te dar um conselho. Ano de 92 vai ser um ano muito importante no mundo, nesse nosso mundo principalmente, porque é o ano da conferência da ONU no Rio. E você vai, você vai ser diretor do IBAMA durante a conferência do Rio.
E provavelmente, logo depois da conferência, o governo vai demitir toda a diretoria do IBAMA, porque naquela época o governo demitia a diretoria do IBAMA com uma facilidade danada. Mas o presidente do IBAMA era o José Lutzenberg, que era uma figura polêmica e tal, importantíssima, e que brigava com todo mundo. E o Lutz, ele falou assim, ele vai demitir o Lutz, vai demitir a diretoria toda, e você acabou de dizer demitido, vem para os Estados Unidos e termina o seu doutorado. Você vai ter dupla vontade. Me deu uma passagem aérea, eu vim conversar com o Eduardo aceitou, gostou, me convidou, eu fui para os Estados Unidos e falei com a família, vamos, pacota tudo que nós vamos embora para o Brasil. Mas eu não tinha casa no Brasil, não tinha para onde ir. Então, um ex-aluno, um ex-estagiário meu, que é muito importante hoje, na minha vida, que chama Lauri Cullen Jr., é um especialista em anta, em onça, mas é hoje a pessoa que fez plantador de corredores mais fantástico que tem, corredores de biodiversidade. O Lauri disse assim, Cláudio, vem para Piracicaba, porque ele era de Piracicaba. Eu te ajudo a se estabelecer, vem morar em Piracicaba, e lá tem a Exalc, e você pode ficar ligado à Exalc de alguma forma e tal. E o que aconteceu é que, verdade seja dita, em 1990, teve uma primeira grande um encontro pela conservação da Mata Atlântica, que foi em Atibaia. Eu fui nesse encontro. Eu estava no Brasil e fui convidado e fui. E nele, uma noite, uma tarde, final de tarde, sentado na beira da piscina de um hotel em Atibaia, eu estava conversando com algumas pessoas, entre eles o professor Paulo Kageyama, que era um professor da Exalc, que já morreu, mas era um florestal muito famoso, tal, especialista em genética. E eu estava conversando com ele sobre biologia da conservação, que era uma novidade, eu falava nisso sem parar, continuo falando, né? Mas falava nisso sem parar, e ele ficou fascinado com tudo aquilo. E eu disse a ele, Paulo, já que você está gostando disso tudo, quem sabe no futuro a gente monta alguma coisa na Exalc disso. Ele falou, Cláudio, vamos fazer isso sim. Eu falei assim, olha, o modelo que eu vi que funciona, que é espetacular, é o modelo da UFMG. O que era o modelo da UFMG? Eles criaram um departamento, eles conseguiram mudar um departamento, o Célio Vale influenciou fortemente nisso, trouxe o Gustavo e tudo, e ao mesmo tempo eles criaram uma ONG chamada Fundação Biodiversitas. E os dois andavam juntos, o departamento e a Biodiversitas, um ajudando o outro. Então o recurso de um ia para o outro, o recurso do outro ia para cá, e eles iam se ajudando. Eu falei, vamos fazer uma coisa junto assim? Ele falou, acho uma ótima ideia. Mas esse assunto passou. E aí, em 92 eu volto ao Brasil, me estabeleço com a família em Piracicaba para poder vir para Brasília. Eu não tinha casa em Brasília ainda. E Brasília é caro. E aí o telefone para o Eduardo não responde. E eu fiquei insistindo e eles nada de me responder. Eles desistiram de mim e não me comunicaram. O Márcio Aires fez a operação nos Estados Unidos, foi super bem sucedido. Depois eu xinguei muito eles. Mas o Márcio voltou. E eu fiquei sem doutorado e sem posição no IBAMA. E aí eu estava em Piracicaba, procurei o Paulo. O Paulo falou, não, vamos fazer uma coisa, você vem para cá, eu arranjo para você ser professor convidado, e a gente começa aquele plano de 1990. Reunimos outros professores, fizemos uma conversa e tudo, e aí decidimos que ia nascer uma organização não governamental junto no estilo da Biodiversidade. E aí, nesse momento, nasceu o IP, o Instituto de Pesquisa Ecológica, cujos ele nasceu, o Paulo Kageyama era o primeiro presidente, ele trouxe o Virgílio Viana também, que era professor nessa época lá, como membro do primeiro conselho. Eu, minha mulher, Suzana Pado, o professor Paulo Sodero Martins, e o primeiro funcionário foi o próprio Lauri Cullen, que era meu estagiário do Morro do Diabo, e também esteve envolvido nesse começo. Hoje ele é professor também, chama Luciano Verdade. Então esse foi o grupinho que originou o nascedor e o Kent Redford, meu orientador de doutorado, também veio ser conselheiro. Fizemos uma inauguração na Exalc e tal, e assim nasceu o IP. O IP nasce ali nesse momento. E já nasce com biologia da conservação no CERN, né? Porque eu estava totalmente envolvido com biologia da conservação
E foi, eu acho que foi a primeira vez que alguém trouxe biologia da conservação no Brasil. Eu quero crer que eu que trouxe biologia da conservação no Brasil, mas não tenho bem a certeza disso. E o principal projeto já de cara do IP é se envolver com a conservação do bico-leão preto no Pontal do Paranapanema. Porque já era o meu projeto de pesquisa, era de onde eu tinha dinheiro, era o dinheiro do projeto, então foi ele quem sustentou no começo, e assim, e começou com isso, quer dizer, começou com o bico-leão preto, era o primeiro projeto, e eu ali, os meus estudantes de graduação na Exalc, porque eu era professor visitante na engenharia florestal lá, começaram a se envolver com o projeto Bico-leão preto, no meu laboratório. Então, Eduardo Ditti, Patrícia Médici, a Fabiana Prado, era um grupo de jovens que estavam na Exalc já ligados à fauna de alguma forma e que viram em biologia da conservação o futuro deles. E se agarraram com unhas e dentes nessa história. E tanto é que um pouco tempo depois eu disse, olha, o IP está criado, está tudo certo, eu tenho um laboratório aqui, eu vou voltar aos Estados Unidos, porque eu tenho que terminar meu doutorado. E voltei, só terminei no final de 92, começo de 93, mas só pude sair dos Estados Unidos em maio de 93. Então, felizmente deu tudo certo. E esses jovens estão no IP até hoje. Esses jovens que eram os estudantes de graduação, estão todos doutores hoje, todos muito bem-sucedidos e estão no IP até hoje. E foram eles quem, junto comigo, começaram a dar os primeiros cursos de biologia da conservação no Brasil. E como nós não tínhamos porque eu depois saí da Exalc, 1 ano e meio depois saí da Exalc. E eu tenho que te dizer que eu adoro a Exalc, acho a Exalc uma escola extraordinária, mas a burocracia da USP é insuportável. Eu não conseguia fazer nada lá dentro. Aí eu falei para o KGM, para reunir a turma, falei assim, quer saber, eu vou ficar só no IP. Vocês fiquem aí, porque vocês já são professores, eu estou aqui gastando meu tempo, professor convidado, não ganho nada, não sei a coisa, e saí. E aí começamos a dar um curso de 1 mês de biologia da conservação. Esses meus jovens, que já nessa altura já estavam se formando todos, e eu trazia o professor Rudy Rudran dos Estados Unidos também. Então, juntos a gente começou a dar esse curso, e esse curso foi dado por uns 15 ou 20 anos, todo ano um curso de 1 mês de biologia da conservação. E ele que foi formando as primeiras pessoas. Assim. Essa história de conservação do mico-leão preto é uma história de sucesso. Eu queria destacar um ponto importante que deve ter sido muito desafiador, que foi a relação de vocês com o movimento do Sem Terra, no Pontal do Paranapanema, porque ali era um local de bastante conflito, mas você conseguiu romper esse conflito e trazê-los como aliados. Pode dar essa história para a gente? Claro. Como é que funcionou essa história? O Pontal, primeiro precisa falar um pouco do Pontal. O Pontal é uma grande reserva, todo o Pontal é uma grande reserva. Na verdade, são 3 reservas juntas, que compõem um bloco de 400 e muitos mil hectares de reserva, que foi decretado por um governador de São Paulo chamado Fernando Costa. E Fernando Costa foi do período do Getúlio, presidente, e o Fernando Costa depois foi ministro da Agricultura, é uma pessoa bem conhecida, e criou, eu não sei bem por que motivação, ele fez 3 decretos, criando todo o oeste de São Paulo como reserva florestal. Não era parque, hoje é parque, mas naquela época era reserva florestal. Uma chamava-se Grande Reserva do Pontal, outra chamava-se Reserva do Morro do Diabo, e outra chamava-se Lagoa São Paulo, Reserva Lagoa São Paulo. Esse bloco constituía 400 e muitos mil hectares. No entanto, tem um livro do professor Ferrari Leite, que já morreu até, da Unesp, de Presidente Prudente, sobre essa história, e depois tem muitos trabalhos, mas o Ferrari Leite é o clássico, contando a história da ocupação do Pontal. E a história da ocupação do Pontal é a história da ocupação da Mata Atlântica, porque depois, a partir do Ferrari Leite, se você tem um livro também extraordinário, que eu aconselho, que chama-se A Ferro e Fogo, do Warren Dean.
A Ferro e Fogo tem um capítulo sobre o Pontal do Paranapanema. E o Warren foi me visitar no Morro do Diabo para escrever esse capítulo. E aí é a história de como é que a Mata Atlântica foi sendo dizimada. E é muito importante saber essa história porque está acontecendo igualzinho na Amazônia. Igualzinho, absolutamente igual. Os mesmos argumentos, a mesma maneira de fazer, os mesmos golpes, tudo igual. E o que me leva a ter o pavor de que a Amazônia vai acontecer a mesma coisa que a Mata Atlântica. O governo atual está sob uma certa pressão e fala que os países ricos destruíram toda a sua floresta e permitiu que eles se desenvolvessem, e nós não destruímos nada ainda. Isso é uma pura mentira, porque nós destruímos toda a Mata Atlântica. Não sobrou nada da Mata Atlântica e não resultou em desenvolvimento nenhum para o Brasil. Ou pouco, pelo menos. Então, conversa é essa que nós não destruímos nada. E destruímos assim, tudo ilegal. E aí acontece que lá a região, portanto, era ocupada por grandes fazendeiros. Quando eu cheguei lá, em 83, são fazendas, as fazendas menores tinham 10 mil hectares. Tinham muitas fazendas de 20, 25 mil hectares no Pontal. E todas de pessoas poderosas do estado de São Paulo, que eram correligionários políticos de um governador chamado Adhemar de Barros. Adhemar de Barros deu o Pontal, fez um decreto terminando com as reservas, um decreto que não tem valor, e distribuiu para os amigos dele, os correligionários políticos dele. Deixou eles ocuparem. E, além disso, construiu uma estrada de ferro até o Pontal para escoar a madeira da Grande Reserva, sob o pretexto de que era um ramal de Dourados. Era uma estrada de ferro que ia até Dourados e Mato Grosso para escoar a safra agrícola do Mato Grosso, o que nunca aconteceu. Ele chegou na barranca do Rio Paraná e nunca foi para frente. Escoou foi a madeira... Desculpa. Escoou foi a madeira da Grande Reserva do Pontal. E esses grandes proprietários foram ocupando tudo e o Estado de São Paulo foi contestando na Justiça. Então, os processos estão na Justiça, a maior parte deles tem 60 anos, 70 anos, 80 anos, sei lá. É uma quantidade enorme de processos de longo prazo que depois alguns foram resolvidos. Mas, e aí, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que começou a surgir no Brasil, nos anos 90, e a inteligência do MST estava muito ligada à Igreja Católica. E a Igreja Católica conhece a história do Pontal muito de perto. Então, a Igreja Católica ajudou eles a escolherem locais para o movimento avançar. E o Pontal foi selecionado como um dos locais. Estou convencido disso. E trouxeram uma das grandes lideranças do movimento, que é o José Rainha Júnior, era o José Rainha Júnior na época, para comandar o processo de ocupação do Pontal. Então, o que é confuso? Eles não estavam ocupando a Grande Reserva, nem estavam ocupando a área de ninguém. Eles estavam ocupando a área do Estado. Estavam ocupando a área do Estado, estavam ocupando reserva. Mas reserva essa que já tinha sido ocupada por grandes fazendeiros milionários. Então, é uma ocupação da ocupação. E eles sabiam disso. E isso daria uma confusão jurídica da qual eles pretendiam se beneficiar. E eu não confesso que, no primeiro momento, eu estava muito apavorado com aquilo tudo. Porque eu já tinha visto a primeira leva dos grandes ocupantes, que acabou com o Pontal praticamente, restou o Parque Estadual do Morro do Diabo, que tem 36 mil hectares, e alguns fragmentos florestais. Somando tudo, dá uns 40 e poucos, 45 mil hectares de 400, portanto 10%. E só salvou um pouquinho porque o governador seguinte ao Adhemar de Barros era o Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, não que ele fosse um grande ambientalista, aliás, na verdade, ele criou algumas coisas, ele criou o Parque do Xingu e tal. Mas, não que ele fosse um grande ambientalista, ele não gostava do Adhemar. Então, ele mandou a polícia lá e falou assim, salva o que puder. E foi um capitão da polícia e salvou mesmo, meteu o porrete de todo mundo e salvou o Parque Estadual do Morro do Diabo, que é o 10% do processo todo. Então, o movimento sem terra chega assustador, porque chega maciçamente. Eu tenho fotos incríveis de marchas com milhares de pessoas chegando. E a primeira vez que eu vi a ocupação, na verdade, não foi o movimento sem terra ainda. Foi em 84, quando eu estava lá
trabalho para o meu mestrado, eu vi uma ocupação capitaneada pela igreja com a CUT, a Pastoral da Terra da igreja e a CUT. E eu tinha ocupado um pedaço. E estavam acampados na beira da estrada. Foi a primeira vez que eu vi um acampamento. Um acampamento de gente na beira da estrada com uma grande cruz. Fizeram uma grande cruz onde o padre rezava a missa e tal. E um marco simbólico. Né? E eu olhei para aquilo e eles tinham acampado na frente de uma propriedade que pertence à família do Sebastião Camargo, dono da construtora Camargo Corrêa. O Camargo Corrêa está ligada ao processo do Pontal, porque o Sebastião Camargo era dono dessa pequena construtora na época, e o Adhemar de Barros, não sei por que cargas d'água, deu muita obra para ele. Uma das obras que ele ganhou foi a construção do ramal de Dourados. Então, a construtora Camargo Corrêa ganhou a construção do ramal de Dourados, não conseguiu receber do Estado tudo em dinheiro e recebeu uma parte em terra lá, e que foi entregue a uma colonizadora chamada Camargo Corrêa e Almeida, que é uma parte das terras do Pontal está na mão da Camargo Corrêa e Almeida. Depois, o Enio Pepino, que é o homem que criou Sinop no Mato Grosso, o Enio Pepino é de Londrina, que é ali em frente, e fez parte tinha uma fazenda no Pontal, ajudou a ocupação também, ele era compadre da Adhemar de Barros, etc. Então, você vai vendo que é tudo interligado. E uma das hidrelétricas que está construída no Pontal chama Rosana. Eu conhecia a Rosana há não muito tempo atrás. Era filha do Camargo, Sebastião Camargo. Então, tudo isso foi se juntando e o Movimento Sem Terra chegou e foi ocupando as terras de várias fazendas lá. E um dia... e eu fui ficar apavorado porque a primeira ocupação, como eu te falei, foi em frente a uma floresta, foi numa floresta da Camargo Corrêa. E aí um dia eu fui a falar com a diretora do Instituto de Terra recém-criado, Instituto de Terra do Estado de São Paulo. Fui falar com ela e disse a ela, olha, e fui com o advogado da SOS Mata Atlântica. Fomos juntos lá e mais uma outra pessoa. E eu fui falar com ela e disse assim, olha, aquilo lá é uma grande reserva, vocês estão autorizando e estão acertando, porque o Instituto de Terra começou a fazer acordos com os proprietários grandes para poder angariar a terra para o Movimento Sem Terra. Aí ele falou assim, mas Cláudio, você vem aqui reclamar disso, o que você quer? Eu estou no meio de uma confusão extraordinária, confusão social, tem tiroteio, tem gente morrendo, você está assistindo isso de perto, e você quer que eu vá me ligar em meio ambiente? Eu falei, quero, é isso mesmo que eu quero. Não é possível, porque aquilo é uma grande reserva. Então, se você quer fazer um acordo, você tem que fazer um acordo de 3 partes. Uma parte para o social, outra para o ambiental e outra para o econômico, para os ricos. Aí ela me xingou, falou assim, de jeito nenhum e tal, não sei o que mais. Eu falei assim, então eu vou entrar na justiça contra vocês. Aí ela disse assim, se você entrar na justiça contra a gente, Cláudio, eu vou dizer para o Movimento Sem Terra que você parou a reforma agrária no Pontal. E eu quero ver você voltar lá. Aí eu falei, nossa, agora eu estou ferrado. Eu fiquei meio sem saber o que fazer, fiquei bravo, assim, enfim, e saí. E dessa noite peguei o ônibus da Andorinha, da empresa Andorinha, e amanheci em Teodoro Sampaio, que é a cidade principal lá. A cidade principal é Presidente Prudente, mas está um pouco afastado. Amanheci em Teodoro Sampaio. E aí saltei do ônibus na rodoviária e já fui a pé para a COCAMP, que é a Cooperativa dos Assentados da Reforma Agrária. E fui bater lá para procurar, 8 horas da manhã, por aí, procurar o Zé Rainha Júnior. Fui lá e bati. E nós já tínhamos alguma relação com eles, porque os nossos jovens pesquisadores que trabalhavam comigo já estavam, já tinham, por exemplo, o agrônomo da COCAMP, fomos nós que apresentamos ele. Então, já tinha alguma relação desse tipo entre os extensionistas, nossos extensionistas dele e tal. Então, eu já sabia quem eu era. Aí bati, fui falar com o Zé Rainha, ele me atendeu, recebeu, contei a história para ele. Eu falei assim, olha, é o seguinte, se o Estado não vai fazer nada, quem sabe nós vamos fazer. Ele falou, é isso mesmo, nós vamos fazer. Eu falei, mas você quer fazer alguma coisa? Ele falou, quero. Eu falei, Zé, o que você quer fazer? Ele falou assim, eu quero plantar árvore. Se você quiser plantar árvore, nós vamos plantar árvore juntos. Eu falei, mas você quer plantar árvore? Ele falou, claro que eu quero, Cláudio. Primeiro, porque eu não quero briga com os ambientalistas. Segundo, porque nós vamos receber terra nua e nós precisamos criar sombra e outras coisas nessas terras.
Então, no mínimo, nós temos que plantar essas árvores, mas eu quero plantar mais. Eu quero plantar dentro da legalidade, a gente precisa andar dentro da legalidade, APP, reserva legal, então. Aí ele me deu a mão, eu estendi a mão, nós demos um cumprimento de mão, e isso marcou oficialmente, e depois teve um evento, tem vídeo e tudo, de assinatura de um acordo entre a gente, entre o IP e eles, para plantar floresta no Pontal. E nunca mais paramos de plantar floresta. Aí acabou saindo, foi expulso do movimento e tudo, mas a gente continuou com o movimento e continuamos plantando. E as coisas, o mundo vai acalmando, vai mudando, as coisas se acalmando um pouco, nós estamos nos ligando aos grandes proprietários também para plantar floresta, e isso foi somando movimentos sem terra, grandes proprietários, e foi criando uma história interessantíssima de restauração florestal no Pontal. Maravilha. E aí, Cláudio, em 1996, o IP criou o Centro Brasileiro de Biologia da Conservação, que depois, em 2006, também cria a ESCAS, né, Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, e logo depois cria o seu mestrado profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável. Eu queria saber se essa trajetória de formação e capacitação profissional, que já acompanha o IP há muitos anos, é, na sua visão, uma estratégia importante para a conservação da natureza e principalmente para a disseminação da biologia da conservação no Brasil? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Mas tem alguns detalhes que a gente precisa falar neles. Um deles é que eu acho que houve por muito tempo, e não sei se ainda há um pouco, uma certa discriminação com a biologia da conservação no Brasil. E isso nos Estados Unidos também, de certa forma, e no resto do mundo também. Os ecólogos mais puristas não gostam muito dessa história, eu acho. Não sei, tenho essa desconfiança. Dizem, mas isso aí é ecologia, ou isso aí não existe, ou tem uma conversa assim que você deve passar um pouco na sua avenida também. E eu fui falando, olha, eu não vou conseguir, minha experiência lá com a Exalc me mostrou isso, eu não vou conseguir criar biologia da conservação nas universidades brasileiras já. Porque o que eu estava tentando convencer o diretor da Exalc era, nós vamos começar no Brasil no mesmo tempo que está começando no resto do mundo. Olha que oportunidade que a gente tem aqui. Mas eu sou professor aposentado de universidade, sou professor na ESCA e tudo mais, mas eu tenho que falar a realidade. As universidades têm horas que me desapontam um pouco, porque devia ser a casa do novo, e, no entanto, elas são muito agarradas ao velho, de certa forma. E isso me preocupa. E aí eu vi que eu não ia conseguir fazer isso dentro de uma universidade, que eu não ia ter professores também formados em biologia da conservação, ou que quisessem sair da ecologia, ou de outra ramo, para vir com isso. Então eu falei assim, eu vou começar a formar pessoas. Fizemos esse curso que eu te falei, mensal, comecei a formar gente, aqueles jovens todos que eram meus alunos na Exalc, comecei a mandar ele para escolas de biologia da conservação no mundo afora. Então, foram para a Inglaterra, foram para os Estados Unidos, e fomos formando um grupo de pessoas formados em biologia da conservação, com essa visão, e com um mestrado e doutorado, todos eles. Levou muito mais tempo do que eu gostaria, porque só anos depois, como você mencionou, eu consegui ter um corpo de pessoas, de pesquisadores dentro do IP. Infelizmente, ninguém foi embora, ficaram comigo. Um corpo de pesquisadores, todos com doutorado nesse tema. Falei, agora chegou a hora. Agora eu vou fazer, haja o que houver. Ninguém segura. E aí eu falei assim, bom, vou fazer uma primeira experiência, em vez de tentar entrar numa universidade com todo mundo, vamos fazer uma primeira experiência de tentar criar, dentro do IP, o IP é um instituto de pesquisa, sem fins lucrativos, é uma ONG, mas é um instituto de pesquisa, mas é um instituto de pesquisa em biologia da conservação, portanto faz muita coisa teórica, mas faz muita coisa aplicada. E aí nós falamos assim, então vamos embora, nós já temos 10 doutores, vamos tentar ter um curso de pós-graduação em biologia da conservação dentro do IP. Aí
eu falei assim, nesse mesmo momento eu encontrei, como no conselho do FUNBio, do Fundo Brasileiro de Biodiversidade, com o Guilherme Leal, um dos donos da Natura. E o Guilherme, numa das reuniões do FUNBio, ele ficava me vendo a minha fala no FUNBio, assim. Eu via que ele estava me prestando atenção. Um dia ele falou assim, Cláudio, eu queria muito conhecer de perto o que você faz. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos vir visitar o IP. E a gente já tinha uma sede em Nazaré Paulista, e tal, um pequeno campus que a gente foi construindo, com alojamento, com tudo, para dar aqueles cursos curtos que a gente podia dar. Então a gente já dava o curso curto há muito tempo, desde do CBDC, do Centro Brasileiro de Biologia da Conservação, foi a construção disso. E aí um dia o Guilherme foi, e quando o Guilherme saiu da visita, ele disse assim, eu quero ajudar. Me diz o que você está precisando que eu quero ajudar. Eu falei, eu não estou pronto para te dizer, mas espera um pouquinho, eu vou te dizer. E aí fui buscar quem me ajudasse a construir um business plan de uma escola, para valer. E fui, e aí uma grande empresa de consultoria chamada McKinsey se topou ajudar, por causa de relações da minha mulher com a McKinsey, com a Choca, uma fundação grande. E aí eu fui no Guilherme e falei, olha, a McKinsey quer ajudar e o que eu quero fazer é uma escola. Ele falou assim, está fechado, vamos fazer. E juntos trabalhamos, ele, eu e a McKinsey, construímos um business plan. E aí, em 2005, ficou pronto. Ele me deu os recursos para duas coisas. Me deu um fundo de endowment, que existe até hoje, que é quem mantém a base da história, e deu um campus novo, que nunca se materializou definitivamente, porque, por razões diversas, está lá, meio construído. É um espetáculo, é um campus, é uma tristeza de ver, porque foi um concurso de arquitetura, o arquiteto que ganhou fez um trabalho maravilhoso. Nós compramos um terreno em Nazaré Paulista, no mesmo lugar onde a gente está, e começamos a construção. Só que essa construção parou porque eu não consegui autorizar licença ambiental para construir. Levou 4 anos para eu conseguir a licença ambiental. E aí, quando eu consegui a licença ambiental, o preço da obra tinha subido brutalmente, o mercado imobiliário no Brasil, ia ser 2 ou 3 vezes o preço original. E a Natura tinha me dado o dinheiro para construir. E aí eu fui e disse o que estava acontecendo. Ela disse, eu não vou dar mais, não posso dar mais. E aí foi o Guilherme disse, eu também não tenho mais para te dar. Eu falei, bom, e eu também não tenho, é muita grana. Aí ficou um impasse, esse impasse durou um tempo, e eu fiz um acordo com a Natura e devolvi para ela o terreno, que é uma tristeza. Tá lá, é lindo. Se tivesse ficado pronto, ia ser uma coisa... Eu ainda sonho que um dia vai ficar pronto. Mas, enquanto não fica pronto, nós temos o nosso campus pequeno e nós vamos tocando. E aí, eu fiz uma PCN, quem está no mundo acadêmico sabe, é o formulário que você preenche para criar um curso de pós-graduação. Mandei para a CAPES para criar um curso de biologia. Era Biologia da Conservação. Botei outro nome, que era para disfarçar um pouco. E caiu lá na CAPES, e aí eu mandei, porque eu achei que ia ficar mais fácil, não mandei para Ecologia, não. Mandei para Multidisciplinar. E o Carlos Nobre era o chefe da comissão de multidisciplinar. E o chefe da comissão de Ecologia era o Fábio Scarano, que é um professor da UFRJ, e hoje é até conselheiro do IP hoje. Aí, o Scarano, anos depois, me contou que o Nobre pegou o processo meu e falou assim, ô Fábio, sabe aquele mestrado que você estava querendo? Está aqui, ó. Aí o Fábio foi lá e pegou e leu e me ligou. E disse assim, Cláudio, 2 coisas. Porque eu pedi um mestrado profissional. E aí o Fábio disse assim, você mantém o mestrado profissional, se você vier para a Ecologia, nós vamos aprovar ele agora. Eu estou aqui com a comissão reunida e todo mundo adorou. Eu falei, então tá feito, vamos para a Ecologia. E nesse momento ele aprovou. E eu achei que ia levar muito mais tempo aprovar na CAPES do que construir o campus. A gente aprovou na CAPES, começou a trabalhar e o campus até hoje nunca ficou pronto. E daí para frente, fomos em frente com o mestrado, já tem, sei lá, 2005. A primeira turma, na verdade, foi em 2008. Portanto, já tem mais de 10 anos. Já formou mais de 120 pessoas.
e não vou pedir doutorado. Agora eu vou pedir doutorado. Mas eu queria tocar nesse assunto que você falou do preconceito acadêmico com a biologia da conservação. Eu acho que talvez tenha a ver com uma certa confusão que, na minha opinião, se fortalece ao longo da década de 80 com o movimento ambientalista e com o termo ecologia. Por um lado, a gente tinha um movimento ambientalista ativista, importante, mas um pouco amador, que não tinha um fundamento acadêmico e muitas vezes até cometendo erros grosseiros. Por outro lado, a gente tem uma crítica forte em cima da academia, dos ecólogos, de não se envolverem na conservação da natureza, não se envolverem em políticas públicas. Eu tive até a oportunidade de conversar isso numa outra entrevista com o Braulio Dias. Então, nós temos esses dois mundos que por muito tempo não dialogavam. Você acha que a biologia da conservação nasce para estreitar esses dois mundos? Tenho certeza. Eu acho que a biologia da conservação nasceu para estreitar esses dois mundos. Ou seja, nós não vamos mais fazer pesquisa só pela pesquisa, e não me entenda mal, pesquisa pela pesquisa é muito importante, mas tem que ter espaço para tudo. Eu fico contando, eu tenho uma história de pesquisa pela pesquisa que uma das invenções mais importantes dos últimos tempos e que deu o prêmio Nobel, inclusive, ao seu descobridor, é o PCR, que é a máquina que duplica DNA e que permitiu que você conseguisse ver as moléculas de DNA. Ele foi feito a partir de uma bactéria, de um geyser, lá no norte dos Estados Unidos, que vive em altas temperaturas, porque as bactérias raramente vivem em alta temperatura. Mas ele achou uma bactéria, alguém achou uma bactéria lá, alguém estava pesquisando bactéria em fonte de termal. Ele achou bactéria. Então, pesquisa pela pesquisa, importantíssimo. Não tinha nenhuma razão prática para isso, mas acabou sendo a maneira que essa bactéria que é usada para poder fazer a duplicação de DNA no PCR. Então, isso é importante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa ir muito além disso, a gente precisa dar respostas. Eu digo sempre isso. Eu convivo com tomadores de decisão, com gente que está encarregada de política pública. O tomador de decisão, o cara que está lá na hora da decisão, ele não pode chegar para um acadêmico e falar assim, o que eu faço? E o acadêmico dizer assim, espera aí, eu preciso de 10 anos para te responder. Eu vou ter que fazer pesquisa, vou ter que fazer isso. Se você me der o dinheiro, eu vou fazer a pesquisa toda. Daqui a 10 anos eu te respondo. Não é possível. Não que você possa responder tudo imediatamente, mas esse argumento não funciona. E aí o tomador de decisão, o que faz? Decide com o que ele tem ali na hora, na cabeça dele. O que eu sempre falo isso para os meus estudantes todos, é o seguinte, nessa hora o que eu faço? Eu pego o que eu já tenho de informação acadêmica e digo, à luz dos conhecimentos atuais, é isso aqui que você deve fazer. Produz um documento para ele. Eu estou me defendendo academicamente dizendo à luz dos conhecimentos atuais. Mas, ao mesmo tempo, eu estou respondendo para ele. Agora, eu não posso ficar com essa história de dizer para um tomador de decisão não, ciência não é assim, ciência não funciona, precisa de fazer pesquisa muito e tal. E pesquisa na área biológica nem sempre chega a conclusões muito firmes. Então, mas você tem razão no que você falou. Eu acho que teve um distanciamento. E esse distanciamento ainda continua existindo, porque é claro que tem existindo de certa forma, porque todos os lados, como têm interesses, tentam puxar os interesses para os seus lados. Então tem um jogo de interesses forte nessa história toda, entre o mundo ambientalista e o mundo da decisão e etc. Mas outro dia fui, por exemplo, a uma reunião do Ministério Público e eu disse ao promotor, me diz tudo que você antevê que você vai precisar nos próximos 10 anos. Me diga. Porque eu vou botar minha turma para pesquisar isso. Nós precisamos nos envolver mais com as coisas. Não pode ficar na torre de marfim do mundo acadêmico. E aí é isso que a biologia da equação diz para a gente. Vamos embora, vamos buscar soluções. Vamos buscar. Não tem nada de errado em buscar soluções, não tem nada de errado em fazer pesquisa para buscar soluções. É a única pesquisa que tem? Não.
mas ela é importantíssima. E se a gente responder, e responder com base científica e tal, você vai ganhando confiança da tomada de decisão e as coisas vão melhorando consideravelmente. Então, é assim que eu pauto biologia da conservação, pelo menos. Eu acho que é assim que deve ser. Mas aí você não acha também que é um desafio para a gente? A biologia da conservação nasce com essa coisa de reconhecer a contribuição dos não biólogos à conservação. Mas o nome biologia da conservação não afasta os outros profissionais? Você falou aí da criação do mestrado de vocês, nós estamos criando um mestrado aqui também, e a gente discutiu muito isso. A sociedade não tem dificuldade de entender que biologia da conservação não é uma ciência da biologia exclusivamente? Tem, total. Porque quando a palavra biologia assusta. No nosso mestrado tem hoje alunos e formados e mestres de todas as áreas praticamente. O tema é biologia de conservação, mas eles vêm de qualquer área. Então tem arquiteto, tem engenheiro, tem tudo lá. Mas o nome biologia de conservação, porque contém biologia, assusta um pouco as pessoas. E tanto é que nós não pusemos o nome do mestrado de biologia da conservação propriamente dito. Estamos fugindo completamente, mas também não você tem que dançar conforme a música. Mas eu digo claramente a todo mundo, é biologia da conservação. Mas por causa do sistema que a gente vive, nós temos que fazer algumas mudanças. É um desafio, né? Querer fortalecer a ciência e, ao mesmo tempo, ter esse desafio. Né? Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Mas é bacana de ver, porque eu digo aos alunos também, porque é interdisciplinaridade, mas nós estamos buscando soluções no mundo, soluções para a natureza, para a biodiversidade. Então tem um componente forte de biodiversidade no processo, né? Eu queria que você comentasse um pouco um artigo importante para a ecologia e para a conservação do seu orientador, Kent Redford, publicado em 1992, The Empty Forest, ou Floresta Vazia. Esse artigo é muito importante porque ele destaca a ausência de fauna para a conservação, e principalmente de grande fauna, não é isso? O Kent tem 2 artigos que eu adoro. O Kent escreve muito polêmico. Ele gosta de escrever polêmica. E eu sou fascinado com isso, porque eu falo isso para ele. Ele falou assim, não, Cláudio, o que você faz é muito mais difícil do que eu faço. Escrever polêmica é mais fácil. Eu falei, não acho não. Você escreve... E ele dá palestras polêmicas com muita força. É bem interessante de ver. E ele está sempre buscando alguma coisa assim. Ele tem esse artigo que é um clássico, e tem um artigo clássico também que chama O Mito do Selvagem Nobre, né? Que também é um clássico também de polêmica. Mas vamos nos ater a esse artigo. O que o Kent diz, baseado nos trabalhos de dois ecologistas, 2 biólogos da conservação, Dizo e Miranda, no México. O Dizo e Miranda começaram a fazer plots de exclusão, uma coisa que a gente está fazendo no Pontal também. Então, o que eles fizeram? Eles cercaram áreas na floresta, dentro da floresta, e não deixaram os grandes mamíferos entrar ali. E acompanharam a floresta, dentro e fora dessas áreas cercadas. E a dinâmica florestal é totalmente diferente, numa e na outra. Então, eles foram acompanhando, e a partir disso, o Kent juntou isso e muitos outros artigos nessa ideia de que se você retirar que a floresta não é só árvore, a gente sabe disso, nós sabemos disso perfeitamente, mas nem todo mundo sabe disso. A floresta é uma dinâmica. E se você tirar uma parte dos componentes dessa dinâmica, ela não vai ser a mesma floresta. Então, se você tirar a fauna de dentro da floresta, as sementes não são dispersadas, as sementes não são polinizadas, e o que acontece é que alguma ou outra espécie de árvore que tem capacidade de sobreviver, vai sobreviver, ou vai se tornar uniforme, ou vai desaparecer. Então, isso é básico, porque isso para a conservação é bem óbvio.
Se a gente começar a caçar toda a fauna, nós estamos mudando a floresta. É que a gente não vê isso, porque floresta é longo prazo, não é curto prazo. Então, você não consegue ver direito. E aí você me diz assim, mas isso não existe uma floresta vazia. Eu fui num lugar na China, que eu nem sei onde é que é, porque eu fui levado por uma pessoa. Não sei dizer onde é que é, mas era uma floresta vazia, não tinha nada ali dentro. Eles comeram absolutamente tudo. Nem inseto eu não ouvi. Porque você está numa floresta, você ouve passarinho, ouve inseto, não ouve nada lá dentro. Então, existe. Mas não precisa acabar com tudo. Basta caçar uma parte para você fazer mudanças drásticas naquilo que está ali na dinâmica florestal. Cláudio, a conservação da natureza no mundo moderno é dependente dos interesses econômicos e corporativos? É dependente? Depende do sentido. Você precisa do recurso deles ou se... Ter sucesso da conservação da natureza, nós precisamos levar em conta esses interesses? Mas com certeza. É impossível fazer sim. Estou absolutamente convencido. E se você chegar e me disser assim, não, eu não me envolvo com isso, porque isso é coisa de empresa, nós estamos ferrados. Porque eles são um poder tão grande no mundo que a gente vive, que se nós não envolvermos, não fizermos, não trabalharmos juntos de certa forma, a gente não está fazendo, não vai conseguir estar fazendo conservação. Eu digo sempre assim, por exemplo, todo o processo de decisão em termos ambientais no mundo, de coisas grandes, acaba caindo, que envolvem países, acaba caindo numa decisão, numa discussão entre países. Qual é o fórum que os países têm para discutir suas pendências? A ONU. Como é que as decisões são tomadas dentro da ONU? O consenso. Agora, me diga, porque quando a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de um comum global, que a gente chama, né? É uma coisa que pertence ao mundo todo, pertence a todos. Mas o mundo todo se dividiu em países. E o fórum do comum global, onde todo mundo discute o que pertence a todos, é a ONU. A ONU, a decisão é tomada por consenso. Qual é a coisa que consegue ter consenso de 180 países? Nada. É impossível. É impossível ter consenso. Eu já conversei isso com o Braulio Dias inúmeras vezes. Então, no mundo dos países, eu não tenho muita fé de que vai conseguir chegar a uma decisão. Quando foi, no caso de clima, por exemplo, foi andando de lado, quando chegou em Paris, na Conferência de Paris, eu tive uma certa felicidade, porque finalmente a ONU tomou uma decisão de que não ia ser só por consenso. Mas ela teve que abrir mão de tanta coisa para não ser por consenso, que não foi tão forte assim, mas foi um avanço. Mas na Rio+20, na conferência da Rio+20, eu saí de lá muito feliz, porque eu vi grandes corporações, parte disso é balela, mas parte é verdade, grandes corporações chegarem para os governos e dizer assim, nosso futuro está em jogo. Ou vocês fazem algumas coisas, ou nós vamos fazer. E você está vendo a cada vez mais as grandes corporações tomarem decisões desse tipo. Não porque elas são boazinhas, não porque elas querem abrir mão de lucro de coisa nenhuma. Bom, existem algumas que fazem isso. Mas porque elas estão vendo que o futuro delas vai morrer, vai acabar também. Então, se todo mundo agora, conseguir consenso no mundo é muito difícil. Então, eu tô pondo muita fé em trabalhar com as corporações para fazer mudanças. Agora, eu vi também, por exemplo, uma grande corporação estava tentando fazer algo na Amazônia e foi para um grupo de pesquisadores oferecer dinheiro de bolsa para fazerem pesquisas que fossem aplicadas, que fossem do interesse de conservação. E os pesquisadores falaram para o cara, assim, para o chefe de pesquisa dessa grande corporação, botou a mão no nariz e falou assim, não quero sentir nem seu cheiro. Eu não trabalho para a grande corporação, eu não trabalho para vocês, eu não vou trabalhar nunca para vocês, nós aqui não vamos trabalhar para vocês. Então, eu não acho que trabalhar para vocês tem sentido dúbio, né?
porque eu acho que a gente tem como manter a nossa postura ética e manter a nossa hombridade e negociar com todo mundo. Porque precisa todo mundo estar envolvido. Porque senão falta, nós que trabalhamos com biologia da conservação, nos livros clássicos de biologia da conservação, tem 3 bolinhas com todos os ramos da ciência, e a economia está lá e tal, não sei o quê. Se a gente não fizer isso, não vai para frente. Agora, eu pessoalmente, Cláudio Pádua, e você vai ser provavelmente a primeira vez que eu falo isso publicamente, eu deixei de ser diretor do IP esse ano, e fiquei só conselheiro e professor lá, porque eu estou criando uma nova organização. E essa nova organização chama Instituto Bionegócios. E a ideia é de criar negócios com a biodiversidade. Negócios sustentáveis com a biodiversidade. Então, eu estou convencido de que eu não consigo, exceto em algumas áreas protegidas, separar a biodiversidade. Então, a gente tem que fazer, e o Brasil tem tudo para fazer isso, porque nossa grande riqueza é a biodiversidade. A gente acha que é outra coisa, mas não é a biodiversidade. Então, eu estou querendo, e a biodiversidade não se transforma em negócios sustentáveis no Brasil, porque nunca ninguém botou conhecimento nesse processo. Está faltando conhecimento, está faltando pegar o mundo acadêmico e botar ele nessa história, mas é o mundo acadêmico nosso, aplicado. Então, o que eu quero dizer com isso? 3 ramos da economia brasileira, 3 negócios, 3 grupos de negócios da economia brasileira que são pujantes. Avião. O Brasil produz avião. Não produz nem carro, mas a empresa brasileira produz avião. Continua brasileira, porque ia se virar Boeing, mas acabou não virando a Embraer. De onde é que surgiu a Embraer? Surgiu de 2 coisas básicas. De um empreendedor, que era o coronel Osiris Silva, e de uma escola, o ITA, que é a melhor escola de engenharia do Brasil, ou pelo menos uma das melhores escolas de engenharia do Brasil. Ele deu a base científica, a base tecnológica para a indústria aeronáutica brasileira existir. Papel e celulose. De onde é que vem o papel e celulose do Brasil? O Brasil é o maior produtor de papel e celulose do mundo. O maior produtor de celulose do mundo, pelo menos. O Grupo Suzano, o fundador do Grupo Suzano, chamava-se, o sobrenome é Pfeffer, a família Pfeffer ainda é a dona, e Leon Pfeffer, o fundador, pegou, eu sei disso porque isso passou pela Universidade da Flórida. Leon Pfeffer, depois da guerra, olhou em São Paulo e viu uma opção de hortos florestais de eucalipto. E o eucalipto não gerava celulose, ele não se fazia celulose de eucalipto, fazia celulose de pinheiro, porque veio todo do hemisfério norte. E a gente importava papel direto, o Brasil era importador de papel. Ele falou assim, se eu conseguir fazer celulose de eucalipto, eu vou me dar bem, porque esses outros estão parados, porque eles foram construídos para a indústria, para estrada de ferro. Ninguém está usando. E eu vou comprar barato esse eucalipto todo e vou fazer celulose a partir. Pegou o filho dele, Max Pfeffer, que é o nome de túnel em São Paulo, mandou para a Universidade da Flórida, com dinheiro no bolso, para financiar a pesquisa de fibra de celulose a partir de eucalipto, a partir de fibra de celulose de papel, a partir de fibra de celulose de eucalipto. E deu certo. Ficaram 4 anos lá e voltou com celulose de eucalipto. E a Suzano se deu bem, todo mundo se deu bem no Brasil. Terceiro setor, agronegócio. O Brasil já tinha fazendeiro à beça, mas era uma fazenda antiga, muito rudimentar. Fazendas muito rudimentares. Num certo momento, o governo pegou e falou assim, nós precisamos botar conhecimento nessa história. Foi um ministro da Agricultura chamado Cine Lima. E ele pegou o mineiro. E aí pegou e falou assim, vamos criar uma empresa de conhecimento na área agrícola, agropecuária. E criou a Embrapa. E eu não sei se você lembra disso, você estava já ativo nessa época, mas a Embrapa mandou milhares de pessoas fazer doutorado no exterior. Os pesquisadores dele. Mas criou conhecimento brutalmente e botou conhecimento aplicado em cima da agricultura e da pecuária brasileira, que gerou o agronegócio brasileiro. Claro que as universidades também têm um papel importante nisso, mas foi um incentivo forte naquele momento. Eu, quando cheguei para estudar na Flórida, tinha umas 50 famílias, era o final do processo, tinha umas 50 famílias de brasileiros da Embrapa estudando lá, fazendo doutorado lá. Imagina, numa universidade americana. Eles estavam mandando gente para todo lado.
Agora, se você pega a biodiversidade brasileira e fala assim, vamos botar conhecimento pesado desse tipo na biodiversidade brasileira para transformar em negócios. Ia ser um show, negócio sustentável, porque nós estamos falando modernamente. Negócio sustentável ia ser um show. O governo brasileiro tentou fazer isso. O Braulio está envolvido nesse processo, o Braulio Dias, desculpa, eu estou me mexendo, e criou lá em Manaus o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que é um elefante branco monumental, porque o governo me deixa nervoso às vezes, o governo no mundo inteiro, porque construíram um prédio enorme e se esqueceram de que o que é importante não é o prédio, é o conhecimento que está dentro do prédio. Não tem ninguém, não tem pesquisador lá dentro e nem tem como pôr pesquisador lá dentro. Então, eu vou me dedicar os próximos anos a isso, a botar conhecimento nesse processo e estou muito entusiasmado com essa história. Agora, tem coisas modernas meio perigosas que eu nem sei. O Kent Redford, meu orientador, está muito envolvido com esse livro que eles publicaram, que é como é que faz Synthetic Biology, qual é a importância da Synthetic Biology para a conservação. E Synthetic Biology é o novo mundo, no mundo da pesquisa, né? Eu digo sempre que os jovens brasileiros estão querendo montar negócios, empreendimentos, pensando nos garotos da Califórnia dos anos 70, que faziam computadores na garagem. Os garotos da América do Norte, nos anos 2000 e tanto, estão fazendo laboratórios nas garagens. São laboratórios de DNA, de genética forte. E você, nos Estados Unidos, você compra tudo que você compra em uma indústria, você compra miniaturizado e monta no seu laboratório. Então, a pergunta é, o que esse novo universo tem com a conservação, né? Como é que isso envolve? Um dos pesquisadores, eles vieram fazer uma reunião no IP. Um dos pesquisadores falou para a Suzana assim, você é vegetariana? Ela falou, sou. Você não come carne por quê? Ela falou assim, eu não como carne porque eu não quero que os bichos sofram. Ela falou assim, se eu te disser que eu te dou carne, leite e couro, feito a partir do metabolismo de alga, todos três perfeitamente execuíveis, só que está caro, mas você passa a comer, eu passo. Mas esse é um novo mundo. Vem por aí coisas assustadoras e que a gente tem que botar a conservação nesse processo aí. Eu tenho muito medo disso, ainda bem que eu não vou estar por aqui, não, porque eu sou um pouco... Eu gosto do naturalismo do século XX, assim, um pouco mais próximo da natureza como ela é. Cláudio, muito obrigado. Foi um prazer enorme te ouvir, conversar com você. Espero que você tenha gostado. Te agradeço muito por ter disponibilizado esse tempo para a gente. Eu não sei se eu te conheci antes, mas se eu não te conheci, foi um grande prazer. Adorei. Está muito bom. Prazerzão, viu? E obrigado à turma toda sua aí que está aí por trás. Muito obrigado e desculpa qualquer falha e vamos para frente. Vamos, porque a biologia da conservação precisa. Obrigado. Esse foi mais o Diálogo sobre Ciência e Natureza. Se inscreva no nosso canal. Na semana que vem, mais um convidado conosco. Um abraço.